Olá! Vamos então para a terceira parte do capítulo de número 30 do livro de Gênesis. Eu peço que você, se não assistiu desde o começo, desde a primeira parte, que por favor o faça, ou até melhor ainda, se você não vem assistindo essas aulas de Gênesis, pegue desde o começo, tem todas as aulas aqui no nosso canal, para que você possa entender melhor o fio da meada. Bom, nós havíamos então parado a segunda aula no ponto em que Jacó estava na iminência de pedir para sair do local onde ele estava com Labão, e então a gente viu como isso tem a ver na narrativa com a conclusão dos filhos de Jacó, né, com relação aí às matriarcas, né, o último filho de Jacó vindo a nascer neste momento, porque Benjamim não é citado neste ponto, né? E aqui nós temos uma narrativa que é totalmente construída no Reino do Sul no século VII antes da Era Comum. Vocês podem perceber que não há nada em pretinho, né? Eu tinha colocado em preto aquilo que era mais antigo, que era do Reino do Norte, século VIII, e em azul o que era mais recente do que era do Reino do Sul. Aqui é totalmente Reino do Sul, né? Por quê? Além da linguagem ser totalmente uma linguagem do Reino do Sul, nas narrativas do Reino do Norte, nós tínhamos Labão enquanto irmão de Jacó. A gente falou disso quando falou dos capítulos anteriores, e Labão não estava tão distante assim, né? A reinterpretação de Labão enquanto um arameu, ela vem no Reino do Sul, né? E aí Labão fica associado à figura da própria Síria, né? Nós já falamos sobre isso. Bom, então vamos à leitura aqui desse trecho, que é um trecho muito curioso. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi, e meus filhos, e que eu parta. Tu sabes bem o quanto te servi. Vamos a um pequeno parênteses aqui. Essa frase, na verdade, essa afirmação, de Jacó, ela é um tanto quanto curiosa. Por que ela é um tanto curiosa? Porque ela dá a entender uma situação de servidão de Jacó, mas não a servidão no sentido de Jacó ser um subordinado de Labão, né, ser um funcionário de Labão. O grande problema é que o hebraico para servo, né, Eved, ele é um pouco ambíguo, porque é a mesma palavra usada, não há diferenciação no hebraico bíblico entre servo, num sentido aí, vamos dizer, de um funcionário, e um escravo. Tá? No português nós temos essa diferenciação. Quando a gente diz escravo é uma coisa, se a gente diz servo ou funcionário é outra. Tá? Mas no hebraico é o mesmo termo usado para todas as situações. Mas a gente vem lendo, e pelo contexto, né, já da obra como um todo, né, já pronta, tal qual ela chegou às nossas mãos, é muito estranho pensar em Jacó como um escravo, né? Afinal de contas, Jacó vem de uma família bem abastada, né? Jacó tinha posse, Jacó havia recebido aí uma herança do pai, né, uma bênção muito grande do seu pai. Poderíamos dizer, mas ele saiu correndo, saiu fugido. Sim, né, mas a maneira como a mãe dele convence o pai de que ele deve sair é dizendo para o pai que ele deve encontrar uma esposa né, na casa da parentela dela, né? Ou seja, ele não foi desprovido, né? Ele tinha posses, ele tinha recursos, né? Poderia, inclusive, ter mandado buscar, etc, etc. Né? Então, uma situação de escravidão seria muito estranho, né, a gente pensar. Mas aqui, o que dá a ideia, né, é que
José não era simplesmente um funcionário de Labão, né? José não estava simplesmente trabalhando para Labão, né? Como nós vemos, por exemplo, a narrativa de Moisés, né? Moisés trabalhando para o seu sogro, né? Aqui o que nós vemos é um pouco diferente, né? A maneira como ele fala sobre dar às mulheres, mas principalmente dar os filhos, parte da premissa de que Labão o consideraria um, entre aspas, escravo, né? Não, óbvio, não com o sentido de escravo igual o Brasil colonial, porque nós estamos falando de uma outra época e uma outra realidade, né? Mas no sentido de escravo, no sentido de não ter a sua liberdade, né? No sentido de ele não ter opções, né? Nada pertencia a ele, nem mesmo os filhos dele eram dele. E isso é condizente até mesmo com o status de um escravo dentro da própria narrativa bíblica, né? O que é estranho por vários motivos, né? Primeiro porque nós temos Jacó como uma pessoa que tem alguns recursos, né? Que tem bastante recurso. Segundo, porque Labão era parente de Jacó, né? Ok, a narrativa do Reino do Sul, ele não era irmão de Labão, mas sim ele era sobrinho, né, de Labão, mas mesmo assim nós estamos falando de um parentesco razoavelmente próximo, né, e Labão chega a mencionar esse parentesco, né, e aí de repente vem uma situação assim, é surpreendente, né, o que poderia justificar isso, né? E, na realidade, além da questão do processo editorial pelo qual passou a Bíblia hebraica, na realidade, isso aqui tem muito a ver com a maneira como o Reino do Sul encarava a questão, né? O Reino do Norte havia sido levado cativo pela Assíria, estava no exílio em servidão. Até mesmo os israelitas do Reino do Norte, que haviam migrado para o Reino do Sul, eles não tinham terra, né? Então talvez até muitos deles tenham se vendido como escravos ou como servos ou algo parecido, né? Então isso reflete a realidade do século VII, antes da Era Comum, né? Reflete perfeitamente, quer dizer, o Reino do Norte, o Reino de Israel, não é livre para decidir o seu próprio destino, né? Depende da boa vontade do estrangeiro, né? E da mesma maneira como ele foi traiçoeiro com os seus irmãos no Reino do Sul, né? No estrangeiro vão ser traiçoeiros com ele, né? E aí o tema justamente é esse, né? Uma disputa de quem é que é o mais traiçoeiro. Labão representando a Síria, né, que já tinha também sido dominada aí pela Assíria e que também era vista como alguém traiçoeiro, né, pelo próprio Reino do Norte, não, aliás, e também pelo Reino do Sul, né? Muito bem, pelo Reino do Norte, de outros carnavais, né, embora eles chegaram a ser aliados contra a Assíria, né, mas principalmente o Reino do Sul, por conta, né, de ainda estar muito recente na memória dos judaítas. Eu já expliquei por que usar esse termo em alguma das aulas aí do 29 ou do 30, então havia essa noção, né? E aí é exatamente isso que vai acontecer, né? Labão e Jacó vão ter aí uma disputa de esperteza, né? Labão lhe disse: se encontrei graça a teus olhos, fiquei sabendo por presságios que o Eterno me abençoou por causa de ti. É muito interessante que aqui, esse termo que a Bíblia de Jerusalém traz como presságios, né, dá a entender que ele utilizou algum tipo de oráculo, de adivinhação, né? Algumas traduções trazem por adivinhação, né, que o Eterno me abençoou por causa de ti. É muito interessante, né, porque a atitude de Israel, né, com relação a isso, né, a esses oráculos, essas coisas, etc., né, vai mudar muito, vai ficar muito mais estrita depois do exílio, né, mas nessas histórias pré-exílicas, isso ainda aparece um pouco, né, mesmo que você tenha uma pessoa que não é um servo do Eterno usando de um oráculo, o Eterno se faz conhecer, se faz saber, mesmo assim, né? Quer dizer, ele está no comando da situação, um pouco parecido com a história de Balaão, né? Muito bem. Aí ele diz o seguinte:
Assim acrescentou ele, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Quer dizer, Labão, o que ele está dizendo eu não vou deixar você ir embora. Né? Eu quero que você fique, não, você vai ficar aqui comigo, mas eu vou te pagar. Né? Assim, dá um pouco a entender que Labão talvez estaria disposto a flexibilizar um pouco mais o status de Jacó, a melhorar um pouco o status de Jacó. Né? E isso talvez tenha a ver com a situação, né, dos israelitas, talvez melhorando um pouco de status após o primeiro momento de servidão inicial. Né? Será que tem a ver com tentar alertar contra os perigos das tentações do exílio? Olha, se quiserem te oferecer mundos e fundos no exílio, cuidado. Né? Difícil a gente precisar, mas fato é que Labão tenta segurar Jacó. Né? E aí ele diz o seguinte, ele lhe respondeu, tu sabes que de que maneira te servi e que os teus bens se tornaram comigo. Dá a entender que ele enriqueceu, né? Que Labão se tornou mais rico. O pouco que tinhas antes de mim cresceu enormemente e o Eterno te abençoou com a minha chegada. Né? Repara como no Reino do Sul, no relato do Reino do Sul, o Eterno está muito mais presente. Né? Nas histórias do Reino do Norte, o Eterno é mais distante, está mais de bastidores. Né? No Reino do Sul, o Eterno é muito mais evocado, de uma forma muito mais tangível. Né? Agora, quando trabalharei eu para minha casa? Né? Quer dizer, Jacó está dizendo, olha, agora eu preciso trabalhar para mim, eu não posso ser seu escravo, né, para sempre. Labão retomou, o que te devo pagar? Jacó respondeu, nada terás a me pagar, se fizerdes por mim o que te vou dizer, voltarei a apacentar teu rebanho. Então, Jacó fala assim, olha, eu vou te falar o que eu quero, né? Basicamente, se você fizer o que eu quero, você não precisa me dar mais nada. Aí ele vai dizer o seguinte, passarei hoje por todo o teu rebanho. Separa dele todo animal negro entre os cordeiros e o que é malhado ou salpicado entre as cabras. Esse será meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando vieres verificar meu salário, tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras, ou negro entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Tá? Por que Jacó sugere isso para Labão e o que isso quer dizer no contexto do Antigo Oriente Médio? Bom, o que ele está dizendo aqui, por exemplo, né, quando você fala dos cordeiros negros, né, existe uma razão pela qual existe aquela expressão ovelha negra, né, na família, porque as ovelhas eram todas branquinhas. Né? Da mesma maneira que os cordeiros, um cordeiro de cor negra, salvo engano, naquela região era algo incomum, era recessivo, né? Talvez a genética era recessiva, não era muito favorável a que nascessem cordeiros negros. Né? Da mesma forma, as cabras malhadas ou salpicadas. As cabras, na maioria das vezes, eram de cores inteiriças. Tá? Então, o que Jacó está pedindo é um pequeníssimo percentual. Né? Ele não está pedindo praticamente nada. Né? Assim, é uma coisa irrisória. É esse o objetivo do que o texto quer relatar. O texto quer dizer que Jacó pediu algo absolutamente irrisório. Né? E, obviamente, o objetivo de mostrar isso, que Jacó pediu algo irrisório, mostrar o quanto Jacó vai, na realidade, vai acabar, vamos dizer, tendo, né, de uma forma estratégica, se sobressaindo a Labão. Né? Muito bem. Naquele dia, e Labão disse, está bem, seja como disseste. Labão topa, né? Mas Labão não era bobo. Né? Então, a maneira como Labão é descrito pelo Reino do Sul, né, é também um cara esperto, que já tinha enganado Jacó uma vez. Não é um camarada ingênuo. Naquele dia ele separou os bodes listrados e malhados, todas
cabras salpicadas e malhadas, tudo que tivesse brancura e tudo que fosse negro entre os cordeiros. Ele os confiou a seus filhos e pôs a distância de 3 dias de caminho entre ele e Jacó. Quer dizer, ele foi lá, né, e pegou todos esses que eram a exceção da exceção, né? E aqui, Labão, de novo, ele é representado como alguém extremamente ganancioso, né? Quer dizer, já era pouco, isso já é a exceção. Ele ainda pegou a exceção da exceção, né, e mandou para 3 dias de viagem, né, para os filhos. Né, e naquela época, naquele contexto do Antigo Oriente Médio, era muito comum você medir a distância pelo tempo de viagem, pelo tempo que levava para você chegar. Então, 3 dias de viagem era uma distância enorme, absurda. E ficaram lá com os filhos de Labão, né? E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira, de plântano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques e bebedouros, onde os animais vinham a beber, e os animais se acasalavam quando viam beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados e de tudo que era negro no rebanho de Labão. Assim ele manteve separados os seus rebanhos e não os pôs junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques, para que se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, ele não as colocava, e assim o que era fraco ficava para Labão, o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos. Muito bem, vamos a alguns comentários. Essa história é muito engraçada pelo seguinte: as pessoas se subdividem, né, nessa história nas seguintes categorias quando elas leem um relato desse. Vamos primeiro, né, com o perdão do trocadilho, tirar o bode da sala, né, e já falar abertamente que essa história é bizarra, né? Vamos admitir que é uma história bizarra, né? Como explicar o que é bizarro? Bom, algumas pessoas vão pela linha, né, de ficar meio envergonhado, não gosta de falar muito, pula, né, essa parte e tal. Outra é aquele pessoal que, assim, tudo que eles veem de dificuldade no texto bíblico se explica através do milagre, né? Não, é milagre, aquilo é milagre, aquilo é milagre, aquilo é milagre, né? E aí mas isso gera um problema, porque você acaba construindo uma ideia do eterno de alguém que está toda hora interferindo sobrenaturalmente. E aí ele não faz isso no dia a dia da pessoa, a pessoa fica achando que ela tem falta de fé. Então essa história de tudo é milagre acaba sendo ruim para o relacionamento que a pessoa tem com o eterno, e tem outra explicação. Aí você tem o pessoal, né, o pessoal da viagem astral, né, que começa, não, Jacó usou de alquimia, de não sei o que, disso, daquilo, de conhecimentos ocultos, de não sei o que, daquilo outro. Né? E é um discurso absolutamente fantasioso, porque você pede para a pessoa, então, repetir o que Jacó fez, a pessoa não consegue. Né? Então, como é que a gente pode explicar isso? Tem uma outra forma mais pé no chão de explicar isso daí, que não seja ficar com vergonha ou viajar na maionese? Tem, tá? E a explicação é a seguinte: a primeira coisa que você precisa entender esta história não é literal, isso é um conto, tá? As histórias dos patriarcas são contos, tá? Não há um compromisso com historicidade. A grande maioria dos personagens citados no Gênesis sequer existiram, tá? Os poucos que podem ter existido não necessariamente tiveram essas histórias ou essas trajetórias de vida. O objetivo deles, dos semitas, era ensinar um ponto. Eu já falei isso um monte de vezes, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente não pode ler um texto semita da forma que você lê um texto ocidental. Eles usavam história de forma diferente. Eles não tinham essa preocupação toda com historicidade que a gente tem, principalmente com relação à lenda ancestral.
tá? O objetivo deles era ilustrar um ponto. O objetivo aqui era ilustrar como Jacó era esperto, Labão tentou ser mais esperto ainda e no fim Jacó é que foi o mais esperto de todos, tá? Esse é o objetivo principal de contar. Tá? A segunda questão que se explica aí é o seguinte: na realidade, essa era a ciência da época. Eles acreditavam que os animais adquiriam comportamentos, adquiriam feições, etc., daquilo que eles vissem quando acasalava ou quando a mulher estava grávida. Você vê várias leis se preocupando com isso, né, nos códigos do Antigo Oriente Médio. Tá? Então, havia um entendimento daquela cultura de que, se isso acontecesse, produzia aquilo. Nós sabemos hoje que não, mas na cultura deles era assim. Tá? Ah, Felipe, você está então me dizendo que a Bíblia errou. Não, porque isso aqui não é um relato histórico. Se fosse um relato histórico, teríamos que admitir sim, mas não é um relato histórico. Tá? Então a Bíblia não está preocupada em desfazer a cultura local. A cultura era essa. Tá? Se essa história de Jacó tivesse sido narrada hoje, teria dito o seguinte: e aí Jacó contratou um geneticista, né? E sem que Labão visse, o geneticista falou: cruza esse com esse, cruza aquele com aquele outro, né? Jacó foi sorrateiramente na internet, né? E olhou os testes e olhou as combinações genéticas, né? E foi lá e fez o que era melhor. Ou, né? Jacó, então, usando do seu enorme intelecto, tirou uma amostra de DNA do rebanho e mandou para fazer o teste. Quando veio o teste, então, Jacó se fez em cima de Labão. Então, repara, se a história tivesse sido contada hoje, ela teria sido contada com o conhecimento que se tem hoje, né? Porque, de novo, não é uma história literal. O objetivo aqui da história não é falar para você que se você botar uma cabra para cruzar na frente de uma vara de amendoeira, a cabra vai nascer com outra cor. Esse não é o ponto da história, não é o foco da história, e isso não é literal. Tá? O foco da história, como eu disse, é contar da esperteza de Jacó, da esperteza dos sírios, da esperteza do Reino do Norte, né? De como eles ficaram numa disputa por esperteza. Se você olhar a introdução do livro de Amós, onde eu conto um pouco da história do que aconteceu na época, um pouco antes do exílio do Reino do Norte, tá? Como é que a Síria enganou o Reino do Norte, o Reino do Sul, depois o Reino do Norte enganou Judá, né? Então, tudo isso você consegue perceber, você consegue compreender. Tá? Então esse é o objetivo. Eles acreditavam, né? Era uma coisa meio na base da magia empática, né? Magia não no sentido necessariamente religioso, mas no sentido assim, vou manipular os elementos para poder algo acontecer, né? Magia no sentido de algo precursor da ciência moderna, né? Da mesma maneira que a alquimia, né, significa literalmente a química, né? E a alquimia era vamos dizer, foi o conhecimento que deu origem ao que a gente entende hoje da química moderna, né? Então, lógico que tem gente que continua praticando num âmbito antigo, né? Vamos dizer assim, mas a parte científica da alquimia evoluiu, né, evoluiu para a química, alguma coisa evoluiu para a psicologia, né? Enfim. Bom, então, pessoal, dito isso, tá, a gente tem que entender que isso era parte aí da cultura deles, tá? Bom, então aqui alguns comentários, o que eu já falei basicamente, né? Jacó, enquanto servo, a suposição nas entrelinhas parece ser que Jacó aceitou o status de servo contratado. Assim, ele não poderia sair sem a permissão do mestre, e suas esposas pertenciam ao mestre. Né? Você vê isso em Êxodo 21, de 2 a 4, né? Conforme também se vê em Gênesis 31 a 43. O verbo traduzido por deixe-me sair serve como tema padrão para a liberdade na história do Êxodo, por exemplo, Êxodo 4, 23.
Existe aí também, né, a maneira como o Gênesis ele vai culminando num clímax, né, que vai ser o quê? A libertação do cativeiro do Egito. Tá? Então, algumas coisas que aconteceram na história dos patriarcas vão sendo colocadas de forma semelhante. Para quê? Para explicar o que aconteceu depois. Esta é uma batalha de raciocínio entre Jacó e Labão, da qual Jacó sai vitorioso. Jacó, que já havia sofrido com as artimanhas de Labão, né, isso lá com Raquel e Lia, retribuiu da mesma maneira. A história começa com um pedido abrupto de Jacó a Labão por sua libertação de sua servidão, que Jacó coloca Labão em situação embaraçosa. Jacó ressalta que Labão se beneficiou muito de seu serviço, mas agora pede permissão para retornar à sua terra natal, acompanhado por suas esposas e filhos, que são naturalmente filhas e netos de Labão. Esse pedido pode não estar dentro dos direitos de Jacó. Êxodo 21, 2-4 não permite que um escravo libertado leve sua família com ele, mas o status de Jacó não é claro, conforme a ação de Labão no capítulo 31. Né? O Labão ainda vai evocar isso daí, que tudo é dele, que Jacó não tem direito a nada. Né? Isso na próxima narrativa, na próxima história. Tá? Agora, então é exatamente aquilo que eu falei. Né? O status de Jacó chega a ser exótico, curioso, né? Da mesma maneira, né, se vocês forem ver também, a história vai terminar de uma forma estranha. Né? Assim, Jacó, de repente, ele passa a ter servos e servas, né, parece não bater muito com o que vai acontecer no 31, onde ele é dito que ele ainda é servo. Né? E também, assim, parece que ele enriqueceu muito mais do que seria possível com o rebanho de Labão. Né? Mas tudo isso, volto a dizer, não é literal. O objetivo é mostrar o quê? Mostrar os patriarcas como pessoas que já chegam para a Terra bem abastados, com bastante recurso. Quer dizer, não são pessoas que dependem exclusivamente da Terra. Isso vai ser importante mais adiante na história de Israel. A narrativa, em sua forma original, deixa algumas perguntas em aberto. Como teria Jacó empobrecido ao ponto de se tornar um servo? É aquilo que a gente falou, no sentido de uma escravidão. Como ainda justificar que Labão o fizesse chegar a tal ponto? Essa narrativa é do Reino do Sul, de um momento em que o Reino do Norte, de quem Jacó era o principal antepassado, havia sido exilado e perdido sua condição de prosperidade. Encontrava-se cativo e boa parte de seus habitantes havia migrado para o Reino do Sul. Compreendendo dessa forma, fica fácil de entender o que a história está narrando em termos de exemplo ancestral. Então entenda isso, as histórias dos patriarcas são exemplos ancestrais para explicar a realidade presente dos autores do texto. Tá? Então, por que Jacó de repente tinha muito e aí empobrece e fica sendo servo, escravo no exílio, né, e precisa se virar, né, e fazer um bom uso da sua esperteza para poder ter recursos e voltar? Né? Porque era assim que o Reino do Sul via o Reino do Norte. Era assim que Judá via Israel. Né? Como alguém que tinha uma posição, foi enganoso, né? Tentou usurpar os direitos, né, do seu irmão, acaba indo para o exílio, onde empobrece, onde tem problemas, etc., e precisa dali retornar. Falando da oferta de Labão, Jacó fica rico depois de negociações tensas sobre pagamento pelos serviços de Jacó. Labão concorda com os termos do genro, mas depois tenta enganá-lo de todas as maneiras. Jacó é mais esperto do que Labão, organizando com inteligência a rápida proliferação de sua própria parcela dos rebanhos. Esse é o comentário da Jewish Study Bible. E aí o comentário da Oxford Bible Commentary: Labão reconhece o valor do serviço de Jacó e ele adota um tom conciliatório. Ele admite que sua prosperidade é devida a Jacó, talvez alegando que ele aprendeu por adivinhação. O significado desta palavra é incerto, que isso se deve ao Eterno abençoando Jacó, no versículo 27, mas reclama que a perda de Jacó pode prejudicar seu próprio status econômico. Ele faz uma oferta para recompensar Jacó, que responde que não está pedindo uma recompensa, mas pede inconsistentemente permissão para manter alguns rebanhos de Labão. Ele propõe
que ele deva receber os animais que possuem cor específica, uma raridade entre ovelhas e cabras, e promete realizar essa operação honestamente. A honestidade é quando ele fala, né, que ele não vai roubar nenhum dos outros. A Oxford Bible Commentary, ela provavelmente acredita, embora isso não seja dito explicitamente, que a história foi composta no Reino do Sul em 2 momentos. Tá? Num primeiro momento, Jacó só pedindo para ir embora, porque ele acaba meio parece que desistindo de ir embora, né? Não é todo comentarista que vê isso como uma inconsistência, tá? A Oxford Bible Commentary provavelmente acredita que essa aparente inconsistência seja fruto de uma segunda revisão, né? Como eu falei, os textos do Reino do Sul, eles já são mais complexos do que os do Reino do Norte, porque você teve um momento pré-exílico, você teve um momento imediatamente após o exílio e você teve um momento posterior dentro do momento pós-exílico, né? Então, às vezes, perceber o que foi ajustado depois é que é o mais difícil. A gente consegue olhar e falar, não, isso aqui é a linguagem do Reino do Sul. Tá? Dá para saber quando a linguagem é pós-exílica? Muitas vezes dá. Muitas palavras são diferentes, muitos conceitos são diferentes. A gente tem uma noção, mas é mais difícil do que separar a literatura do Reino do Norte da literatura do Reino do Sul. Labão finge concordar, mas então ele separa habilmente os animais coloridos dos demais e os manda embora com seus filhos para serem mantidos à distância. Quer dizer, Labão tenta de todo jeito enganar Jacó, né? E acaba perdendo. A questão da adivinhação de Labão, né? Mesmo Labão determinando a vontade divina por um método que é posteriormente proibido, né? Conforme se vê em Levítico 19, 26 e 18, 10, pode ver que Jacó é uma pessoa agraciada, que traz boa sorte para aqueles que o rodeiam. Conforme se vê em 2 Samuel 6,12. Essas passagens que falam, né, de algumas práticas que seriam proibidas em Israel, elas, vamos dizer, a gente percebe, né, que embora algumas delas foram mantidas, há uma preocupação de tornar o discurso monoteísta, né? Quer dizer, mesmo que Labão tenha usado de adivinhação, ele reconhece que é o Eterno, né? Quer dizer, ele não atribui a uma outra divindade ou a qualquer outra coisa, né? Então, o Eterno é trazido para o centro, né, da questão, como sendo ele a pessoa, né, a divindade que abençoa o tempo todo Jacó. Né? E isso, obviamente, era um tema importante, né? Que, afinal, o principal objetivo da Torá, como eu digo sempre para vocês, era pegar todos os costumes regionais, politeístas, antiéticos, terríveis, etc., e dar uma civilizada nesses costumes, né? Trazer a ética e também redirecioná-los, ressignificá-los dentro de uma ótica monoteísta. O monoteísmo é muito mais evoluído do que o politeísmo, né? Inclusive, isso é admitido por historiadores, antropólogos, né? Que normalmente as sociedades menos evoluídas elas tendem ao politeísmo e as mais evoluídas, né, tenderiam mais facilmente ao monoteísmo. Tá? Né? O que, para nós, é um grande testemunho de que, de fato, há um plano do Eterno de gradualmente, para essa turminha, revelar que ele está no controle de tudo, que tudo é atribuível a ele. Tem gente que até hoje ainda tem muita dificuldade, né, de entender isso, ainda fica atribuindo isso, aquilo a outros personagens, a seres malignos, etc., né, quando na realidade a mensagem da Bíblia hebraica toda, como se vê lá em Isaías 45, é sempre o Eterno, né? Tudo vem dele, tudo deriva dele. A questão da tática de Jacó, né? A solução de Jacó para a traição de Labão, Jacó, né? Ficou Jacob aqui, né? Que é a forma mais antiga. A solução de Jacó para a traição de Labão contém elementos de criação científica e tradição folclórica. Seu comentário da IVP Bible Background, né? Claramente, os pastores teriam conhecimento do ciclo de procriação das ovelhas, que ocorre de junho a setembro. Então, assim, o Jacó ele conhecia o ciclo de procriação, ele sabia que momento ele podia ir lá
e colocar as ovelhas assim o assado, né? Isso havia uma expectativa dos leitores que o Jacó soubesse isso. E a observação teria demonstrado que o cruzamento de animais saudáveis produzia cordeiros vigorosos. Isso também é bastante óbvio, né? Na cultura deles, eles já percebiam que, de fato, se você cruza um animal mais saudável, vai nascer um filhote mais saudável. O que não é científico, no entanto, é o princípio de certas características, neste caso a coloração, né, poderem ser criadas através de recursos visuais. As hastes listradas que Jacó coloca diante dos comedouros das ovelhas não podem afetar geneticamente as ovelhas. Esse tipo de magia empática, lembra que eu falei para vocês de magia empática na outra aula? Né? É exatamente a ideia da mandrágora, né? Magia empática é isso, né? Por uma semelhança você causar alguma coisa. Eles acreditavam, né? Mas aqui não pense, como eu falei, não pense em magia como necessariamente um ato de idolatria, mas como uma tentativa primitiva de ciência, tá? É encontrada em muitas tradições populares. Né? Até hoje você tem isso, né? Magia empática. Né? E várias simpatias e folclores vão nessa linha, incluindo contos modernos de cores usadas por uma mãe para determinar o sexo de seu filho. Tem um pouco dessa cultura mais primitiva, né? Tem na questão também, né, da gravidez. Eu já vi isso, gente achando que assim, não, se eu quiser que nasça menina, então eu vou usar roupa assim, né, outra eu vou usar roupa assado, né, e aí e as pessoas acreditam que isso vai determinar o sexo, quando na verdade é pura genética, né, mas no popular ainda existe, isso é resquício de conhecimento antigo, tá? A Bíblia hebraica não está muito preocupada com a ciência da coisa, porque não é um livro científico, né, o objetivo era, como eu falei, era mostrar a esperteza de Jacó, não era dar uma aula de ciência, tá? Apesar de algumas pessoas, né, e aí ao meu ver pessoas ignorantes, né, quererem usar a Bíblia como um livro científico. É uma distorção total e completa e falta de bom senso com relação a qual é o objetivo da Bíblia, o que a Bíblia se propõe a ser. Né? Ela tem um papel no tema trapaceiro dessa narrativa e reflete uma cultura que dependia de uma mistura de métodos mágicos e de senso comum para produzir resultados. Né? É exatamente o que eu falei. E aí o comentário da Jewish Study Bible, Labão prova que sua oferta foi de má fé, mas Jacó supera os truques com uma técnica inteligente. A base das ações de Jacó, né, nos versos, né, não é nas versões, nos versos, má fé também não tem hífen, nos versos 37 a 42, é a crença folclórica de que o que os animais veem enquanto acasalam acaba na sua aparência, né? Ou melhor, acaba afetando, né, a aparência. Bom, fica mais claro. Assim, quando as cabras, que normalmente são escuras no Oriente Médio, veem o branco dos ramos, versículo 37, né? E aí tem um trocadilho, porque a palavra para o branco dos ramos, que Jacó coloca, é a mesma do nome, Lavana é branco, né? Então, veja como não é um relato literal, né? Tem até um trocadilho aqui, né? Jacó usa, né? A ideia é dizer que Jacó está virando o feitiço contra o feiticeiro, tá? Eles concebem filhos com manchas brancas. Da mesma forma, Jacó posicionou as ovelhas, que normalmente são brancas, em vista dos animais raiados ou totalmente escuros, né? Para as ovelhas verem esses animais, de modo que eles tivessem cordeiros com manchas escuras. Assim foi o mestre trapaceiro Labão, finalmente e justamente, com justiça, enganado. E assim Jacó, pela bênção do Senhor e pela sua própria habilidade, alcançou a riqueza que também era característica de seu avô e pai, né? Conforme o 13:2, o 26, de 13 a 14. O refugiado está se tornando um patriarca. Então isso revela um pouco também a expectativa, né, daqueles israelitas que estavam no Reino do Sul, né, e a gente tem que lembrar que aqueles israelitas faziam parte do público, né, que havia também uma mensagem para eles: olha, se vocês confiarem no Eterno, vocês vão voltar a ter o status que vocês tinham antes.
tá? Por esse dispositivo, ele aumentou sua riqueza. Embora o versículo final do capítulo, versículo 43, sobre a riqueza extraordinária que ele adquiriu dessa maneira, pareça totalmente desproporcional à conta anterior, e provavelmente seja uma adição posterior feita para aumentar a impressão de que os patriarcas, embora sem terra, eram pessoas de substância no mundo. Esta é outra história secular que, além da observação de Labão no 27, o Eterno não aparece. Então, assim, a Oxford Bible Commentary, ela entende que essa história originalmente era uma história mais secular, era um folclore da origem dos patriarcas mais secular, né? Mas que ela foi tornada um pouco mais, vamos dizer, focada, centrada no monoteísmo em um dado momento. E a Oxford Bible Commentary, ela entende que a ideia dos patriarcas ficarem ricos no exílio, né, ela pode ser pós-exílica, tá? Ela pode dar, ou já perto do exílio, já beirando o exílio, né? Talvez um pouquinho posterior ao restante. Em que sentido? No sentido de talvez dar ao pessoal, né, aos judaítas, né, o pessoal do Reino do Sul, que estava em vias de se exilar, a esperança de que, mesmo se eles fossem exilados, se eles continuassem confiando no Eterno, eles seriam abençoados. Isso era importante, né? Principalmente para responder os anseios dos justos. Os profetas muitas vezes tentaram responder esses anseios, né? E agora, e nós que somos justos, que vamos para o exílio também, né? O Eterno vai nos abandonar? Lembrando que muitas vezes eles viam o Eterno como uma divindade local. Demorou para poder eles passarem a ver o Eterno como uma divindade universal, né, e única. Isso já é um recurso muito mais presente no pós-exílio. Tá? Então, você tem até resquício disso nos Salmos, né? Aquele salmo que fala, né, deles pranteando, né, as margens dos rios na Babilônia. Como é que vamos cantar o cântico do Eterno em terra estrangeira? O que isso quer dizer? Né? Que havia uma percepção de que o Eterno estava ligado ali àquela terra. Né? Então, eles demoraram para desenvolver esse conceito. Então, isso foi uma informação importante em algum momento para eles, né? Que mesmo no exílio, se eles se mantivessem fiéis, a promessa do Eterno se cumpriria com eles, mesmo no exílio. Né? Então, a Oxford Bible Commentary, ela acredita que esse trechinho é posterior. Tem chance de ser? Tem. Né? Isso divide um pouco os acadêmicos, porque, bem ou mal, o Reino do Norte já tinha sido exilado e o Reino do Sul quase, né? Em alguns momentos quase. Então, não precisa necessariamente ser pós-exílico, porque esse medo já existia, né? E é por isso que alguns autores entendem que não, que isso é uma unidade, né, única, perdão do pleonasmo, né, mas um texto único que foi composto no século VII. Mas a Oxford Bible Commentary já provavelmente vê elementos aí disso, né, já do século VI ou do século VI ou do século V, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso nós concluímos, né, os nossos comentários do capítulo de número 30, né? E agora eu peço a você que, se você tem gostado das nossas aulas, se você tem apreciado os nossos esforços, principalmente, né, ter acesso a um conteúdo de qualidade, com fundamentação acadêmica, sem preocupação com dogmas, mas trazendo para você realmente o que há de melhor, de mais moderno nas pesquisas acadêmicas, na história, na arqueologia, na linguística, etc. Tudo para ajudar você a entender melhor as escrituras. Se você aprecia esse trabalho, então não apenas absorva, né, mas também retribua. E você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.